Chegamos a um gargalo. Vamos para o 5º episódio do Big Brother das Ovelhas. E eu estou tendo problemas com podridão de casco. Eu mostrei desde o começo, né? Uma delas já chegou com um pouquinho de problema com isso. Também chegaram já no 2º dia que elas chegaram. No dia após a chegada delas, pegaram bastante chuva. E, enfim, muito úmido e tal. Mas eu conversei com alguns zootecnistas, com alguns veterinários e a recomendação é que eu termine o Big Brother, me desfaça de todas as ovelhas e crie um vazio sanitário, ou seja, deixe a propriedade aberta durante um tempo sem nenhum animal e aí volte com animais melhor escolhidos depois. E aí aqui a gente já começa a dialogar um pouquinho com as coisas que eu estudo. O Sitzman fala muito que é importante, muito importante, a gente selecionar animais que sejam resistentes aos parasitas, os internos e os externos. E que sem isso a gente não consegue muita viabilidade, porque animais, né, têm problemas e custa caro para cuidar. Mas eu estou lendo o trabalho da Pat Colby e ela disse que trabalhou 35 anos com animais sem ter nenhum problema de podridão de casco. E que a podridão de casco é uma deficiência do cobre. Ela fala também que os testes zootécnicos, veterinários, que disseram que o cobre era muito tóxico para os animais, usaram 3 carreadores muito tóxicos e que foi isso que trouxe a toxicidade, que depois foi falada como a toxicidade do cobre. E não coincidentemente, depois desses estudos, as pessoas pararam de usar o sulfato de cobre para medicar os animais, que é uma coisa natural, que não agride o solo. Faz parte do, né, comendo o sulfato elas conseguem suplementar o cobre do corpo delas. Então depois desses estudos as pessoas pararam de usar isso e ficaram reféns dos fármacos. Então a gente está indo para o 5º episódio do BBB com um voto de que eu me desfaça de todas as ovelhas. Eu não vou fazer isso. Eu vou criar um diálogo entre o trabalho do Sitzman e o trabalho da Pat Colby e vou tentar criar uma viabilidade através do manejo natural e da seleção genética desses animais ao longo de um tempo. Então, vários comentários aqui sobre uma situação de inverno, talvez pouca forragem, animais com podridão de casco. 2 das mais velhas tiveram um pouco de dor de barriga, o score das placas de estrume caiu de 3 para 2, é um risco. Então, no 5º episódio nós estamos aí num momento tenso da nossa jornada e eu conto com a audiência de vocês. Tenho também um convite, uma oferta, um pedido para fazer para vocês durante esse episódio. Saber se talvez alguns de vocês que tenham sítios pelo litoral de Santa Catarina, perto de Imbituba, não gostariam de receber o BBB das ovelhas e ter o seu sítio cuidado pelo nosso trabalho. Estou a fim de voltar para perto da praia e de repente o caminho é pelas ovelhas. Vamos dar esse rolê aí então com o 5º episódio do BBB, com 2 votos zootecnistas e veterinários de que eu me desfaço de todas as ovelhas. contra todas as against all odds, contra todas as probabilidades. Eu vou seguir com o BBB tentando o manejo natural. Vamos lá. Um panorama do manejo. Rápido aqui, tô fazendo uma mudança de pasta. Toda essa área em volta do balanço aqui, ó, eu quero manejar ela com os ovinos. A gente vem falando, no episódio passado a gente falou um pouquinho da sucessão, né, de empurrar para pastagem, ou empurrar para floresta e tal, e as áreas que a gente tem de manejo. Essa área aqui, elas ficaram 5 dias e eu usei elas numa densidade menor para dar conta do manejo da área mesmo, né, para a gente conseguir abrir a área para manter. Então ficou aquilo tudo ali de arbusto que eu tive que podar. Aqui essa montanha aqui que vocês estão vendo aqui também, ó, para a gente usar depois. Mas para vocês entenderem, estava desse jeito aqui, ó, o tifton subindo em tudo. Aquela arbustiva ali que parece uma erva baleeira, mas não é. E eu estou devendo o nome a árvore aqui, eles chamam de umbuzeiro aqui, tá? Vou recapitulando a botânica com vocês. Mas aqui, ó, se vocês perceberem, no alto dessa moita aqui, vocês vão ver o mesmo arbusto ali no alto. Então o tifton vem em escala nele e vai ficando fraco ali embaixo e não nasce nada. E aí eu estou deixando mais tempo em alguns lugares para poder abrir pastagem
para ver se rebrota alguma coisa no inverno. Fiz uma mudança aqui, ó, só baixei o fio. Elas vão ganhar essa área aqui enquanto eu trabalho abrindo uma outra área hoje, ó. Então entraram ali e ver o bem voraz o pastejo, né? Aonde eu tô aqui parece que tinha pouca forragem, mas é porque até ontem elas estavam comendo muitos arbustos ainda, né? São esses montinhos que eu mostrei para vocês aqui. Então elas pastejaram bastante, embora não fosse mais o Tifton. Depois que elas pisoteiam o Tifton, elas não passam muito bem. Aqui de novo aquela viagem minha, né? Da questão de manter um pouco as tarefas e o manejo. Eu preciso manejar essa moita aqui e eu preciso conseguir sair lá adiante, ó. E eu estou quase acabando com toda a forragem que eu tenho aqui na parte de baixo do sítio. E a minha preocupação é saber se durante o inverno vai rebrotar ou não, dependendo da temperatura, dependendo da umidade, etc. Então aqui, ali é um brejo, né? Um charco. Essa área aqui que eu fiz para elas me deu ontem 1h30 mais ou menos de enxada. Uma roçadeira com lâmina seria mais adequado aqui, talvez mais rápido, né? Eu tô sem roçadeira, minha roçadeira que deu PT no motor. Então hoje enquanto elas dão, ó, elas pastejando no alto, ó, pra comer ali. Ó, o score corporal dela, vamos aproveitar aqui, ó, lado esquerdo, né? Tá bem preenchida. Essa é a número 3, ela tá com um problema no casco, podridão de casco, na pata traseira esquerda. Aqui a gente consegue ver todas elas do lado esquerdo, ó. A gente vê que todas elas estão bem preenchidas. Então, o esquema que eu trago para vocês do Grimm, que é o consultor de gerenciamento holístico lá da Austrália, que eu trabalhei com ele, né? Elas estão aqui com pontuação aqui entre 3, mais ou menos, de preenchimento. Então, elas estavam bem alimentadas. A condição corporal não é a mesma coisa do preenchimento da fossa paralombar. Você vê que aquela magrinha ali da lã meio feinha ali, a segunda ali, ó, tá com o score corporal bem baixo. 2, talvez até 1, né? Elas têm melhorado muito nos últimos dias que deu estiagem. Eu consegui fazer o manejo das pastagens mais constante em áreas mais secas. Elas melhoraram bastante. Um pouquinho do sal mineral, um pouquinho também da questão do sulfato de cobre, que eu entrei com uma suplementação bem leve na água. Acredito que tudo isso esteja influenciando um pouquinho para o ganho de score corporal, né? Ganho de peso. Mas aqui a gente vê que elas estão todas preenchidas. E aqui, de novo, no esquema desse monitoramento precoce diário. Eu tenho olhado as placas de estrume, estão sempre entre 3 e 4, que é bom. É sempre bom a gente errar para mais seco do que para mais mole, mais diarreia. A gente vê a hora de entrar pela saúde do pasto. Aqui a gente vê que esse Tifton já estava aqui há muitos anos. Eu estava falando em 3, 4 anos aqui, mas me falaram que tem 7 anos sem utilização. Então aqui tudo bem, né? Então pela saúde do pasto eu entro com elas aqui no Tifton, estão bem. E pela saúde delas eu vejo se está na hora de mover ou não. Vê que elas ficaram 5 dias nesse lugar aqui que parece que está bem detonado. Mas como eu falei até ontem, elas estavam comendo os arbustos que estão ali do lado do tais, né? Eu estava cortando e dando para elas, para manejar essa área, para abrir para abrir luz nessa área, para a gente ter pasto na volta. Nos próximos dias eu tenho que resolver, depois que elas limparem aqui, ó, olha a quantidade de arbustos, ó. Eu vou tentar limpar toda essa área que está entre aquelas 3 araucárias lá de cima e esse umbuzeiro aqui de baixo, para a gente recuperar a vista do sítio e conseguir andar nele todo com mais facilidade. Naquela ponta ali tem uma nascente que é cercadinha e tal. Quero fazer um manejo em volta dela também para a gente poder estar sempre caminhando perto das áreas que importam. Olha como é que elas vão no arbusto ali, ó. Ali é um arbusto que eu cortei ontem para fazer a cerca, ó. Elas gostam muito das folhosas, né? Não só das gramíneas. Bom, é isso. Vou fazer um manejo aqui. Ontem eu gastei aqui 1h30 mais ou menos de enxada. Hoje eu preciso achar uma lógica ali para seguir dali e ali mais uma faixa e uma outra subindo aqui. E eu estou filmando aqui para vocês verem o efeito que vai ter isso aqui daqui uns dias, né? Não sei se vai sair no episódio 5 ou no 6, mas toda essa área que está aqui em arbusto, perto do umbuzeiro aqui, ó, vai ser manejada. E todos esses arbustos elas vão comer. Aí depois os gravetos eu boto para decompor ou para queimar, dependendo da situação. Aqui um detalhe do perigo que a gente assim enfrenta quando maneja áreas que foram deixadas há muito tempo, né?
E de novo, se você não tem animal, como é que você vai manter uma área desse tamanho, né? Aqui, ó, é o estado que se encontrava. Aqui estava do mesmo jeito, mas em volta desse arame farpado. Não sei se vocês conseguem ver o arame aqui, ó. Aqui eu juntei um pouquinho o arame já. Mas a gente tem esse risco, ó, um resto de cerca ali, juntei um pouco do arame também. Aquela moita de capim-elefante que eu filmei para vocês. Cortei inclusive um pouco de capim para dar para elas, para a gente conversar no episódio passado. E aqui ficou um resto de cerca. Tá com a lã agarrada ali, ó, que eu preciso inclusive cortar esse arame e juntar essa cerca. Interessante que aquela área ali, ó, que já tá verdinha, é uma área que ficou pisoteada igual essa daqui, ó. Então, quando a gente olha lá também, onde elas já passaram lá, ó, tá tendo um rebroto, né? Eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente de recuperação para botar elas de novo nessa área. Que é o que eu estava falando, daqui a poucos dias eu vou ter que rodar elas lá em cima perto das casas. Tem mais ou menos 1 hectare entrecortado lá. Mas eu tenho que voltar para cá. O interessante é que elas já passaram aqui, estava bem pisoteado. E já está voltando. Agora, a situação que a gente precisa analisar aqui de novo, né? Ó. Bastante pisoteado. Mas para a gente voltar aqui, ó, a gente precisaria estar com essas gramíneas sem esse sinal de pastejo, ó. A gente precisaria estar com elas todas, olha aqui de novo, ó. Tá vendo? A gente precisaria que elas estivessem todas assim, ó, um pouquinho de palhada e sem nenhum sinal de pastejo, ó. Que aqui não vai ser o caso, né? Elas acabaram de sair daqui, mas tem 5 dias que elas saíram desse aqui. Mas talvez daqui 30 dias, se a gente tiver calor o suficiente, umidade suficiente a gente vai ter, né? Tá bem úmido, vai chover mais agora no final de semana que vem. Mas essa é a questão, se essa área se recupera enquanto a gente tem o tempo lá em cima. E lá em cima, se a gente também tem outra questão. Se o que eu plantei lá em cima de lanço, aveia, azevém, ervilhaca, trevo, se tudo que eu plantei lá vai conseguir ficar maduro a tempo, né? Ó, aqui tá um 3:2. Não tá mole, tem consistência, tanto é que fica em pé, né? Mas a gente tá sem os efeitos dos besouros. Eu vi o besouro aqui outro dia, compartilhei com vocês no vídeo do episódio passado, mas não tô vendo decomposição pelo besouro. Ó, mais uma aqui também, com uma consistência boa. E é isso, elas têm conseguido manter uma saúde do trato digestivo bom. Aqui já está mais para 4, ó, mais seca. Já tem mais uns dias, mas pelo formato também a gente consegue ver. E aqui a gente não teve tantas placas de estrume, porque a densidade ficou bem menor, né? O ideal é aquele tipo de densidade que está ali, ó. Ali tem uma densidade de quase 2.000 cabeças por hectare. Naquele quadrado ali que eu preparei, ó. Claro, carga instantânea, elas não vão ficar ali muito tempo. Provavelmente vão ficar ali umas 12 horas. Entraram aqui agora de tarde. Até amanhã de tarde eu já devo estar seguindo para o próximo piquete com elas. Ó, 3:4, muito bom. Um 3 aqui, ó, bem bom. Para 4 também, 3:4. O que a gente não quer é ficando muito mole. Que aí elas perdem muito a condição corporal muito rápido. Isso ficou bem bom. Mais aqui já mais seco um pouco, ó. Aqui do lado tem uma mais mole, ó. Já tem uns dias, né? Mas é o que a gente não quer. Da transição desses arbustos que elas comeram ontem e hoje de manhã para aquela pastagem lá, provavelmente as placas de estrume vão ficar mais moles, tipo essa aqui assim, ó. Ainda não está líquida, né? Então toma mais cuidado. Você vê que ela pastou e foi para a sombra ali para ruminar, ó. Mas é a 3, ela não está só deitando para ruminar, ela está deitando porque ela está com casco ruim. Eu preciso conseguir acelerar um pouquinho a cura dela, né? De novo, usando para isso o sulfato de cobre, que dentro daquele trabalho da Pet Colib tem relações muito profundas com a questão da verminose, do casco, uma série de questões.
Eu já passei por esse pasto, esse é o piquete onde elas chegaram, né? E aqui, esse capim aqui está completamente recuperado. A gramínea que é de paisagem, vocês vão ver aqui, ó, ela não está completamente recuperada, o ideal é que ela tivesse, ó, ainda tem sinal de corte, né? Mas a gente tem uma evidência de muita... Peraí, Thais, dá licença. A gente tem uma evidência aqui de muita biodiversidade voltando, né? Nos lugares onde ficaram machucados, porque elas chegaram nesse piquete aqui e começaram as tempestades. Espera, Thais. A gente vê aqui, ó, os lugares que estão com o solo mais exposto, onde elas pisotearam mais. Esses lugares que ficaram mais machucados são os lugares onde a gente vê esse trevinho voltando, ó. Então a gente tem uma diversidade aqui aumentando. Outras plantas aqui espontâneas, né, espécies espontâneas de folha larga voltaram também. E eu estou avaliando aqui porque eu tenho mais uma semana mais ou menos para voltar para cá. E vai completar mais ou menos 2 meses de descanso nessa época do ano. Se esfriar muito, a gente não vai ter muita renovação. Vai ter uma chuva agora no final de semana de novo, tem uma chuva forte, e eu estou preocupado de não chegar no mesmo lugar com chuva forte de novo. É ruim para elas e é ruim para o mesmo piquete receber o mesmo tratamento extremo 2 vezes, né? Uma diversidade diferente aqui, né? Tinha uma predominância de três capins e voltou bastante diferente em 2 meses. A área teste ali, e lembrando, né? A gente tinha aqui aquele capim que predomina, um Brix de 1, e ele foi para 2,5, teve um aumento aí de... Desculpa, um Brix de 2 e ele foi para 3,5. Então, com um tratamento em densidades maiores, a gente já teve um resultado bem bom, né? Se a cada rotação a gente consegue aumentar 1,5 ponto de Brix, dentro de 1 ano e meio, a gente tem um resultado bem bom. E elas vão fazer esse caminho que eu estou fazendo com vocês. Elas vão passar por essa faixa. Dessa faixa elas vão entrar aqui nessa área de horta aqui. Só que aqui tinha muito mato e não voltou tanto mato assim. A gente já passou por aqui avaliando. Eu estou avaliando de novo, como eu falei, porque pode ser que eu tenha que voltar com elas aqui de novo, ó. Não tem tanta forragem quanto tinha antes, porque estava com muito tempo sem manejo, mas veio uma diversidade maior de forragens. Aqui uma coisa que eu não vi nos outros lugares ainda, ó, a matéria orgânica sendo incorporada. Aranha, que é muitas teias de aranha, que é um bom sinal de saúde de solo. Aqui, ó, uma placa de estrume sendo incorporada. Então, assim, apesar de menos forragem, aqui de novo predomina aqui essa grama de paisagismo. Essa é uma área que eu não entrei com elas e que eu estou planejando entrar agora na segunda rotação. Dar uma baixada aqui nessa matéria aqui e até a beirada daquelas acácias. Então aqui eu ganho mais um triângulo aqui, talvez uns 2, 3 dias de forragem. A gente percebe que algumas plantas já estão ficando meio queimadas do frio, né? Mas a gente teve agora uma onda de calor aqui de uma semana, ficou bem quente. E eu estou contando com isso para o crescimento do que eu semeei aqui. Que é o desafio da área. O desafio é conseguir gravar, gente, olha aí, ó. Sai, Thais. Para. O desafio aqui é esse aqui, ó. A gente está conseguindo cobrir as áreas que estavam expostas. A gente vê aqui vindo já a ervilhaca, já está bem mais evidente aqui, ó. A ervilhaca, o azevém e a aveia. Mas se elas entrarem aqui com essa matéria muito nova e muito verde, assim, sem uma palhada para equilibrar, elas vão ficar com diarreia. E aí cai o score corporal, né? Aqui em uma escala bem pequena aqui, tinham canteiros aqui feitos alinhados com relevo, não foi uma curva de nível perfeita. Mas só de ser perpendicular ao relevo, a gente já percebe aqui como que a água vem depositando os sedimentos e consequentemente também as sementes, ó. Essa é a importância da gente ter sistemas harmonizados com o relevo.
a gente consegue segurar muito mais sedimento, segurar o solo e consegue pacificar o comportamento da água, né? A gente tem ela trabalhando para a gente, em vez de a gente ficar brigando com ela com o processo erosivo. Daí a importância do padrão de plantio, da escala de permanência da linha-chave. Uma abordagem que eu trabalho funciona muito bem, é pouco conhecida no Brasil, mas ela é muito poderosa para essa questão de resolver os riscos de erosão, redistribuindo a água no relevo e redistribuindo também os sedimentos. Então, as cumeeiras, que normalmente são lugares com o solo mais raso e mais seco, a gente consegue redistribuir o solo e a água. E aí a gente consegue uma produção mais uniforme na propriedade, né? Consegue aproveitar melhor a nossa área. É o curso que eu faço de planejamento de propriedades rurais com base na escala de permanência da linha-chave. Tá vendo? Isso aqui foi semente de lanço, ó. Muito verde ainda para entrar aqui. Precisaria de mais um mês, talvez, com um tempo bom e razoavelmente quente, para essa forragem conseguir crescer. Eu entrar com elas aqui desse jeito vai ser complicado, e eu não tenho muita área, eu vou ter que entrar. Ali tá bem, ali veio bastante, ó. Olha que interessante também, ó. Aquela área de capoeira ali, ó, e aonde eu semeei aqui, como deu muita tempestade, essa água que vem da capoeira vem com sedimentos e nutrientes. E aí aqui a eficiência do plantio de lança aqui foi bem maior, ó, em função dos nutrientes que descem dessa capoeira aqui. Ali para cima tem umas araucárias e tal. É uma área de floresta secundária, na verdade era um pomar antigo que está meio abandonado. Mas de novo, está muito verde para entrar aqui, ó. Sempre, né, a gente olha pela saúde do piquete, a hora de entrar com elas. E pela saúde dos animais, a hora de sair com elas de onde elas estão. Aqui com 1 ou 2 semanas seria suficiente, mas em outras áreas não está tão uniforme assim. Aqui tem uma outra leitura a ser feita. A gente tem muita samambaia, que é um indicativo de solo ácido. O solo ácido, outro ali perto do pé de limão, ó. Essa área tem bastante samambaia. Eu já andei aqui para cima dessa mata secundária, também tem bastante. E umas áreas aqui abaixo do SAF também estão com áreas bem degradadas, assim, bem acidificadas, aquela área lá embaixo. Essa leitura aqui das samambaias é uma leitura de acidez do solo. O solo ácido, ele não disponibiliza os minerais da mesma maneira. E aí nessa de compartilhar autores com vocês, tem uma outra autora muito boa, uma cientista do solo australiana. Ela chama Christine Jones. Eu estava conversando com o pessoal da mentoria sobre ela semana passada. Ela fala muito da gente conseguir corrigir as deficiências do solo plantando diversidades mínimas. Ela fala de diversidades a partir de 7 a 13 espécies em algumas situações, para a gente conseguir bioativar o solo. E é interessante esse conceito que ela traz, porque ela traz um conceito de quórum, né? A gente tem uma diversidade mínima, sem a qual, mesmo que a gente tenha todos os nutrientes ali, as plantas não conseguem ativar aquela biologia. Então, a gente precisa sempre estar semeando. E é um problema que a gente tem com a pecuária no Brasil de forma geral, né? Você vê aqui, a maior parte das pessoas braquiara, ou faz um Tifton, ou faz um Tamani, ou faz um Mombaça. E aí quer que o animal fique bem ali. E aí outro autor que eu já comentei sobre ele aqui com vocês, que é o Fred Provenza, ele fala muito sobre essa questão dos animais conseguirem se regular. A Pat Coleby fala disso também. Os animais conseguem equilibrar a dieta e conseguem se medicar se tiver diversidade suficiente de plantas. Gente, vai ficar apertado aqui, viu, as rotações. Muito pouca forragem. E muito verde ainda. E eu tenho aqui no máximo 1 ou 2 semanas antes de chegar aqui.
O mombaça, como eu já expliquei antes, elas vão pastejar de novo, mas ele não vem bem agora no inverno. Então a recuperação dele mesmo é só quando começar a esquentar de novo. O segundo corredor aqui, né? A vantagem, esse aqui a gente já conseguiu fazer um manejo, está com o canteiro coberto, né? A vantagem é a gente conseguir recuperar as áreas, né? A gente tá para fazer um mutirão aqui para organizar essa matéria orgânica aqui que foi tirada dessa área aqui, que era um pátio, e várias árvores caíram aqui nas tempestades. A gente vai dar uma limpada. Mas aqui, ó, muito pouca matéria orgânica, muito pouca forragem. Solta, Blue. Muito bem. Quiser pegar, tem que correr, Blue. Olha só que interessante. Essa ovelha número 8, ela está pastando nos cotovelos, né? Por conta da podridão de casco. Ela está com um pouco de dor de barriga. Ontem eu estava vendo aqui as placas de estrume e duas baixaram de entre 3 e 4 para entre 3 e 2. A outra que também está com dor de barriga é uma outra que também estava pastando ali nos cotovelos. Eu tô para trazer a pequenininha que foi medicada, ela escapou, mas eu vou deixar para passar a tempestade. Ó, aquela lá número 1, ó, a segunda ali, né? Elas estão mantendo o score corporal, mas o que eu ia falar na verdade não é isso. É que essas que estão pastando, olha a bunda dela ali, ó. Essas que estão com um problema de podridão de casco mais sério também são as que estão com dor de barriga. Pode ser verminose, pode não ser. Mas aí dentro do trabalho da Pet Colib, eu fui dar uma olhada de novo a questão do cobre. Para eu escalar aqui, para eu ter mais animais, eu preciso resolver essa situação da água, né? Eu estou resolvendo isso já, em breve a gente vai fazer eu vou gravar para vocês mostrando o bebedouro móvel. Por enquanto o bebedouro móvel é baseado no meu Agrofit, né? Eu trago 20 litros, limpo e troco. Essa água, ela está com sulfato de cobre. O sulfato de cobre é o que, segundo o diagnóstico da Pet Colib, deixa elas suscetíveis para podridão de casco e a verminose, como eu já falei. Mas a observação interessante aqui é que as duas que estão com a pior podridão de casco são as mesmas duas que caíram com dor de barriga primeiro. Dessas maiores, das ovelhas mais velhas, que estão com 2 anos, eu não tinha tido nenhuma com diarreia ainda. Então ontem eu dei para elas a solução com sulfato de cobre. São 60 gramas por 5 litros, não estou aqui fazendo recomendação para que vocês façam, tá? Isso é o que eu estudei e estou testando nas minhas. Dei para elas ontem, corri o pasto aqui hoje e não achei mais placa de estrume com diarreia. De novo, também pode ser que elas não tenham achado a delas, né? Mas placas de estrume, de novo, entre 3 e 4. Ó. Um pouco mais espaçadas por causa da área. Mas enfim, aumentei um pouquinho o sulfato de cobre na água, porque eu não estou conseguindo. Essa é a situação que eu estou aqui também. Eu preciso de um coxo móvel com pelo menos 6 compartimentos separados. E que o sal mineral elas já não estão lambendo mais. O que tem ali é bicarbonato de sódio. Como eu estou passando elas para pastos que estão muito bons, assim, né? Tem muita matéria orgânica, mas verde. Às vezes elas ficam um pouco estufadas, elas mesmas vêm aqui, ó. Dá até para ver ali, né? Que elas estão lambendo ali, ó. Elas mesmas vêm e se regulam ali com o bicarbonato de sódio. Olha lá, ó. A situação pastando por causa do casco. Passei um pouco de sulfato de cálcio no casco e dei o sulfato de cálcio ontem como vermífugo para essas duas. Vamos acompanhar agora para ver o resultado. A pesquisa que eu estou fazendo diz que em torno de 3 semanas, se elas puderem lamber o sulfato de cobre puro, elas melhoram rápido, em 2, 3 semanas no máximo.
mas eu preciso criar o coxo móvel, que eu não tenho ainda. E aí eu estou atrás do material, né? Então, os suplementos naturais, sulfato de cobre, o enxofre, a dolomita, o sal puro. A gente pode colocar também o calcário. E o kelp, que é um tipo de alga, o nome científico é Laminariaris, é uma macroalga do grupo das Laminariaris. São aquelas florestas de alga de água fria, né? Estou atrás também de um fornecedor para isso. Segundo o que eu estou estudando, isso deve levantar elas em poucas semanas. Elas não estão com score corporal ruim, mas estão sofrendo, né? E aí, uma outra questão. Os veterinários ou tecnistas que eu entrei em contato, eles recomendam um vazio sanitário. Isso aqui, a recomendação já parte do pressuposto que a gente está trabalhando com a pecuária extensiva. Vazio sanitário é quando você tem a propriedade sem animal nenhum por pelo menos 21 dias. Aqui, ó. 3/4. Só que o que acontece aqui? Eu tenho um vazio sanitário de 2 meses, na verdade. Pela rotação que eu estou fazendo, elas saíram desse pasto aqui, tem um dia, estão aqui. Elas só vão voltar aqui daqui uns 2 meses, mais ou menos. E aí eu vou dar uma volta com vocês ali naquela área que está mais verde, que elas já pastejaram ali, mas que, como a gente estava com o solo muito saturado de água por causa das tempestades, e a gente teve uma onda de calor, a gente teve um crescimento mais rápido. E eu estou contando com ele para poder girar elas na propriedade. Como eu falei lá em cima, eu mostrei para vocês, ainda não está adequado para a gente subir lá. Então, aqui, eu vou dar uma volta com vocês mostrando por cima e por baixo. Aqui eu estou mostrando por baixo, né? Aqui, entre aquela passagem ali, essa passagem aqui, eu devo ter no máximo 2 dias. Aqui eu tenho mais 1 dia ou 2 também no máximo. Então eu tenho mais 4 dias, mais 5 dias com elas aqui, porque elas vão ficar aqui até amanhã. E aí, o outro lugar que eu tenho é aquele lugar que ficou lá embaixo, que elas não foram porque estava muito molhado. Mas eu estou na mesma situação. Está previsto uma tempestade muito forte e aquela área fica encharcada. E com a podridão de casco, vou ter que fazer uma escolha entre expor a uma situação que piora a podridão de casco, ou então expor a uma situação que pode piorar a questão gastrointestinal, porque a forragem lá em cima está muito verde. Não vai ter, vai ser entre a cruz e a espada. Vou dar uma volta com vocês ali em cima para mostrar essa área que eu quero manejar. Aqui basicamente eu vou fazer assim, vou entrar com uma cerca aqui nessa passarela e vou passar uma outra ali. Então elas vão ficar nessa área, elas vão manejar para mim. Quando elas ralearem o mato, eu entro com o facão embaixo dos arbustos. E vou fazer isso nessas 3 áreas. E a gente vai recuperar, vocês estão vendo a casa lá em cima, ó, o telhadinho lá em cima, lá, tá vendo? A gente vai recuperar aqui a perspectiva da propriedade, como eu venho falando. O ideal, elas comem muitas folhas largas, né? Como eu venho falando também. O ideal é que a gente já tivesse esses lugares acessíveis e com as cercas perimetrais já feitas. Eu conseguiria fazer um gerenciamento holístico de pastagens mais preciso. Eu não tenho conseguido fazer porque eu não tenho pré-estabelecido o tamanho das áreas. Então estou fazendo o registro de todas as áreas com a metragem quadrada aproximada, as densidades e os dias para poder fazer retroativo para quando chegar, provavelmente, quando a gente fizer a segunda rotação aqui embaixo, provavelmente a gente vai estar beirando a primavera. Aí eu vou ter um controle melhor da forragem e talvez eu consiga adensar elas melhor. Com maiores densidades eu consigo apertar mais. De novo, se vocês conhecem criadores que criam exclusivamente a campo e sal mineral, me indiquem. Eu estou aqui pelo pé da Serra Gaúcha. E de novo, se vocês conhecem propriedades que querem ter esse cuidado, lá pelo litoral sul de Santa Catarina, me avisa, porque de repente a gente muda o BBB de um lugar para o outro. Estou a fim de voltar lá para aquela região. Aquele pasto que elas saíram, ele não ficou muito bem aproveitado, como vocês podem ver, mas estava muito úmido, tem um charco aqui embaixo, né? Então, pela podridão de casco, eu passei para cá. Esse aqui é mais alto, vocês podem ver que tem um degrau aqui. E aqui já é mais seco. Olha uma lambendo lá o bicarbonato.
E a outra indo na água aqui, ó. Tem que tomar bastante dessa água para melhorar. Tá vendo o casco ruim, ó? Me dá uma dó isso aí. A outra lá no joelho. E essa aqui também, ó. Bom, tô nessa pressa aí de fazer o coxo móvel. Preciso, obviamente, levantar recurso. E os insumos, né? Os suplementos naturais. Esse pasto aqui já está um pasto mais seco. Quando elas pisoteiam, como está aqui, ó, elas tendem a não comer mais. Então aqui provavelmente eu consegui com elas até amanhã de tarde no máximo. Se tiver, talvez se eu baixar aquela matéria orgânica ali, eu ainda consigo mais um tempo ainda, até sexta de manhã, se eu baixar tudo. Provavelmente só até amanhã. E aí eu tenho que entrar com elas para cá, onde a gente vai começar a limpar essa área aqui, ó. Essa área vai precisar ser limpa. Ali na porta tem uns galhos caídos aqui e tal. A gente quer uma entrada aqui mais fácil, né? O trator da prefeitura passou aqui, fazendo a poda da beira da estrada, e derrubou as coisas aqui. Mas a ideia é essa, vir com a cerca até o pé da estrada aqui, e a gente consegue aqui fazer mais 3 piquetes. E aí conversando um pouquinho com vocês sobre a questão dos autores, né, que eu venho estudando. De novo, o Sitzmann fala muito da seleção dos animais resistentes aos parasitas internos e externos. Verminose, carrapato, piolho. Aqui é o que eu já abri, ó. É uma das aberturas que eu estou fazendo para fazer o piquete. Então um piquete vai ali embaixo, o outro vai até aqui e o outro vai debaixo do umbuzeiro ali. Aqui em cima tem um tifton bom ainda. Mas o cara não conseguiu fazer a limpeza aqui da estrada porque tem muita pedra, muito tronco, muita coisa jogada. Bom, o Sitzmann fala que a gente precisa muito dos animais resistentes aos parasitas internos e externos. Ok. Mas o que eu venho estudando é que por mais que a gente possa ter alguns animais que são... Eu vou passar aqui por cima para a gente ir conversando. Por mais que a gente possa ter alguns animais que precisam, por exemplo, de menos cobre no sistema para funcionar bem, obviamente a gente deve selecionar assim. Em se tratando de recurso, de novo, né, de suplementos naturais, a gente precisa resolver de forma sistêmica. Se os animais estão com falta desses nutrientes, magnésio, cálcio, fosfato, iodo, cobre, é porque não tem no solo. E eu não vou poder corrigir o solo da propriedade inteira, não vou fazer uma reforma de solo, a propriedade não é minha. Mas, ao resolver os animais, eu consigo fazer uma resolução sistêmica disso também. Em que sentido? Os animais, tendo acesso à suplementação natural, isso aqui é o pessoal da prefeitura, né? E faz alto porque tem uma cerca aqui, mas isso aqui precisa ser limpo. Os animais, sendo suplementados de forma natural, eles vão conseguir jogar para mim no pasto, no solo, o que está faltando. Eu conversei sobre a doutora Christine Jones com vocês há pouco, num outro clipe aqui que está compondo esse episódio. Aí ela traz uma informação muito importante, que é aquela que eu falei, né? Se a gente não tem uma diversidade mínima de várias plantas no mesmo lugar, a gente não tem uma simbiose boa de recuperação do solo. A gente não tem os nutrientes biodisponibilizados. A microbiota do solo precisa de diversidade para manifestar ou para biodisponibilizar os nutrientes que estão ali. Então a solução sistêmica, de novo com os animais, a gente remineraliza os animais com esses sais minerais de escolha livre, que é o que eu estou tentando correr atrás de fazer o mais rápido possível. E à medida que a gente vai rodando esses animais na propriedade, eles fazem a correção do solo para a gente. Aí tem duas correções, a correção química, mineral, pelos nutrientes que eles vão soltando nas fezes e urina, e a correção mecânica, as grandes densidades, o pastejo não seletivo, permite com que outras coisas de sucessão mais avançada rebrotem. Aqui o que eu estou vendo com vocês é que é uma das faixas, né? São duas faixas que a gente vem de lá para cá, ó, e vem rodando aqui. E a gente teve uma onda de calor aqui e a gente vê já um crescimento bom aqui, ó. Tem um rebroto.
Pode ser que com 30 dias aqui, que é o tempo que eu tenho para rodar lá em cima, essa área já tenha forragem suficiente. Como era uma área já bem mais antiga, estava num descanso, num pousio já há bastante tempo, eu consigo rodar com eles aqui de novo. O ideal é a gente não voltar enquanto a gente ainda vê, de novo, ó, sinais de pastejo. Ó. Isso aqui é um sinal de pastejo. Eu preciso voltar quando todas estiverem assim, ó, com as pontinhas perfeitas. Mas acredito que 30 dias aqui me resolve. E eu tenho vários dias aqui. Vou dar uma olhada ali embaixo na área que eu não fui ainda. Essa área provavelmente eu só vou conseguir fazer a rotação dela depois. Ó, mesmo com muita chuva, umas placas de estrume aqui entre 3 e 4 já sendo incorporadas. Aquele quadrado ali, ó, que já está mais recuperado, foi um lugar onde elas ficaram menos tempo, né? Porque eu precisei dar um vermífugo para uma ali e como eu verminei a campo, eu isolei aquela área ali. E isolei elas ali um tempo. Essa área eu vou, na segunda rotação que eu fizer aqui, eu vou tirar grande parte, isso aqui é um alecrim do campo, eu vou tirar grande parte desses arbustos, porque eu, de novo, aqui tem um outro lajedo, um outro pedrado aqui embaixo, uma sucessão fraca, eles não dão conta e atrapalham a pastagem. Eu consigo criar mais solo com os animais e a pastagem do que com eles, então eu vou limpar bastante isso aqui para melhorar o pasto, mas vou fazer na segunda rotação. Ali a área que a gente não pastejou, que eu acredito que talvez eu tenha ali, talvez uns 5 dias, talvez até mais, se fizer uma subdivisão aqui. Mas de novo, preciso entrar aqui, eu estou com uma dificuldade, estou fazendo tudo na mão, não me importa de fazer na mão, eu gosto do agrofit. Mas quando a área é maior, o tempo que eu levo para fazer também é mais longo, né? Então essa aqui é uma área que está em pousio há uns 7 anos mais ou menos. Mas ela recebe, vê que pela vegetação que muda ali, né? Aquele junco ali, ó, a gente percebe que ali já tem um... Aqui é um talveg, né? Ó, um caminho d'água. E essa área onde eu estou, ela recebe água de toda essa microbacia aqui, ó. Então aqui fica muito úmido. Se não tiver geada, tem uma área boa para voltar. Algumas pessoas mandaram perguntas para mim com relação a esse lance do sulfato de cobre que eu estou suplementando, dizendo que as ovelhas são muito suscetíveis ao sulfato de cobre. Fui pesquisar os livros da veterinária, segundo a Pat Colby, né? Estou estudando pelo viés dela. Os livros da... Os doidos na água. Os livros da medicina veterinária até a década de 50 usavam sulfato de cobre como vermífugo, era natural. Ela cita o André Voisin, que foi do pastoreio rotacionado. Ele fala também das doenças causadas pela deficiência do cobre, e inclusive o câncer, ele diz que é uma deficiência do cobre. E aí, olha que interessante, as pesquisas que vieram na década de 60, que é a década a partir da qual a gente começou a usar os vermífugos fármacos, não contam um detalhe. Os testes que foram feitos tinham sulfato de cobre com tetracloreto de carbono, que era usado como extintor ou como um agente de refrigeração. Olha que loucura. O outro agente carreador do sulfato de cobre que eles usaram foi o sulfato de nicotina, que é um pesticida extraído do tabaco. E o outro é um hidrogênio arsenato de chumbo. Então são 3 carreadores que foram usados nos testes para dizer que o sulfato de cobre era muito tóxico e que matava as ovelhas, mas que a literatura não fala sobre isso. E ela revela isso nos estudos dela. Ou seja, o que realmente matou os animais provavelmente não foi o sulfato de cobre, mas a quantidade de pesticida, porque o hidrogênio arsenato de chumbo também é um pesticida.
Então assim, colocaram pesticida junto com sulfato de cobre e depois diz que o sulfato de cobre intoxica, né? Claro, todo metal, todo sal mineral demais intoxica. Mas a questão é que ele mata quando é demais e mata quando é de menos. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Segundo ela, se os animais têm a possibilidade de escolher lamber quando precisam, eles se regulam, que também é o que defende o Fred Provenza. Então esse é o caminho que eu estou indo. No desespero aqui para fazer o coxo móvel, porque segundo ela corrige de 1 a 3 semanas. Não achei o kelp ainda, que é uma alga. Mas os outros eu tenho todos, eu posso colocar. Tem que fazer o coxo móvel. Tem que comprar esses negócios e colocar aqui, ver se eu consigo resolver isso na raiz, né? Esse pasto, esse piquete aqui, elas ficaram 36 horas. Eu quero mostrar para vocês assim, a gente estava com aquele problema da podridão de casco, né? E eu tenho corrigido com a suplementação na água. Aí algumas pessoas mandaram perguntas para mim, que eu falei que tinha 5% de sulfato de cobre. E as pessoas falaram que o cobre ele é tóxico. De novo a questão da Pet Column, ela fala que tanto vários minerais, né? Tanto demais quanto a falta deles mata. Então deixa eu explicar isso aqui direito. E não estou recomendando que vocês façam, é um experimento que eu estou fazendo com base no que eu estou lendo. Cada um escolhe o que vai fazer. 60 gramas de sulfato de cobre em 5 litros. E aí fica essa mistura preparada. Então essa mistura já tem uma diluição. Esse preparado fica num galão de 5. Desse preparado eu coloco 100 ml para cada 20 litros. Então aí é que está esse percentual que eu coloquei aqui. E aí elas vêm bebendo isso aqui e vêm melhorando. Elas estão com um problema de podridão de casco grave. Enfim, muita chuva, tudo que a gente passou e tal. E segundo o diagnóstico da Pet Column, isso é proveniente de uma deficiência do cobre no metabolismo delas. Então aqui está resolvendo aos poucos, eu tenho sentido uma melhora. Elas estão com a podridão de casco, mas elas estão pastando bem. E aí todo dia aquela história, aqui já comeram tudo, elas estão bem preenchidas, estão deitadas lá ruminando, estão com o score de preenchimento bom. E aí toda vez a gente vem no pasto para dar uma olhada. Aqui a gente tem as placas de estrume, de novo a pontuação de 1 a 5. E a gente sempre tenta estar no 3, né? O 1 e o 2 mais para diarreia, o 5 bem seco. Então isso aqui seria um 3, tem bolinha, mas é pastoso. Aqui do lado tem um 4, bolinha já mais seca. Mais do que isso aqui fica muito seco. O que determina isso? A quantidade de matéria seca e de matéria verde que tem no pasto. Mais um 3 aqui, ó. E na medida que a gente vem andando, a gente vê que elas estão bem... Ó, a série de placas de estrume aqui, todas no 3, ó. Então beleza, essa parte foi feita. Aqui, de novo as pessoas, enfim, comentaram um pouco, eu estou dizendo o seguinte, que a gente precisa comer mais dessa carne e não menos. Eu comentei com vocês um pouquinho da questão do gerenciamento holístico. O gerenciamento holístico ele traz para a gente que a gente tem 3 ferramentas básicas de trabalho, né? A gente tem a tecnologia, que é a que a gente mais usa, a gente tem o descanso e tem o fogo. E no campo, muita gente ainda usa o fogo, muita gente está ficando cada vez mais viciado nas tecnologias. E o descanso, em muitas áreas, porque elas estão muito degradadas ou porque é semiárido, não funciona. A gente precisa ter sistemas paralelos, talvez até clandestinos, sendo montados para a gente conseguir descentralizar os sistemas alimentares. As consequências indesejadas da gente colocar uma diretriz ambiental de menos carne para todo mundo, primeiro é que quem é esse todo mundo? No campo a gente tem várias pessoas que precisam comer bem. A gente tem grande parte da população ainda em déficit nutricional. Então todo mundo tem que comer menos carne. Quem é esse todo mundo? A gente vai julgar o mundo inteiro pela régua da classe média urbana? Está errado. Então quando a gente coloca essa diretriz ambiental que se todo mundo comer menos carne é melhor para o planeta, é mentira. Se todo mundo comer menos carne, a gente vai ter uma série de consequências indesejadas. Por exemplo, a gente vai ter um número menor de rebanho, de espécies de rebanho nas fazendas. E com isso a gente perde essa autonomia de adubo. A gente precisa de adubo orgânico para poder aumentar a produção agroecológica dos outros produtos todos, dos pomares, das verduras, dos legumes. Então, a informação, todo mundo come menos carne, a gente vai ficar com menos adubo. A informação, todo mundo deve comer menos carne, a gente vai ficar com pessoas desnutridas.
A informação, todo mundo vai comer menos carne, nós vamos ficar com aproximadamente 2/3 do planeta, onde os sistemas de produção alimentar são baseados em ecossistemas semiáridos, que não vão ser viáveis, porque no semiárido só com os animais. E aí a gente tem a outra questão que eu venho falando com vocês aqui, eu estou mostrando, né? Eu fiz aqui umas 2 horas para fazer esse piquete. Ontem eu fiz 2 horas para fazer esse piquete que vocês estão vendo aqui, ó. E vocês vão ver na imagem que eu vou conseguir limpar essa área e eu vou conseguir ter um sítio manejado, um sítio com possibilidade de turismo, com possibilidade de lazer para a família do sítio e tal, com a ajuda dos animais. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Eu passo um fio, passo ali, depois eu desmonto esse daqui e monto ele lá de novo. Estou com um pouco de falta de material, então tem umas gambiarras, né? Mas assim tem funcionado bem, é relativamente rápido. Mas aqui a outra consequência indesejada. Se a gente não usa os animais dessa maneira, a propriedade vai ter que ficar pagando pessoas para trabalhar com roçadeira, com facão, com enxada. Isso é caro, é um uso de tecnologia que usa combustível fóssil, mais poluição. Então, se a gente realmente quer ser coerente com as questões ambientais, a gente não deve ter o foco no problema, coma menos carne industrial. A gente tem que ter o foco na solução. Vamos criar os sistemas, mesmo que clandestinos, que comam cada vez mais carne agroecológica, produzida com ética ecológica. Por quê? Autonomia de adubo, menos combustível fóssil, mais soberania alimentar, mais pessoas bem nutridas e mais capacidade de manejar os ecossistemas onde a gente vive com um impacto positivo, tendo os animais como aliados. Elas funcionam assim, ó. É um rebanho denso, elas ficam apertadas, elas gostam de ficar assim, ó. São animais de rebanho, são animais de manada. Elas, você vê, tem esse piquete todo, elas ficam sempre apertadinhas, né? Então, altas densidades para a gente ter essa quantidade de adubo recuperando a pastagem. O animal sendo usado para manejar o sítio e a gente gastar menos combustível fóssil. Como eu falei, o Miguel Thierry tem pesquisa dizendo que as pequenas propriedades com animais bem integrados, né, de forma agroecológica, chegam a gastar 20 vezes menos combustíveis fósseis. Então, como eu falei para vocês, olha quantas consequências indesejadas de uma decisão reducionista, de criar uma política pública ambiental reducionista. Comam menos carne para salvar o planeta. Não vai salvar o planeta não está em risco, quem está em risco é a humanidade. E dentro dessa humanidade nós temos muitas pessoas já vulnerabilizadas. Uma das consequências indesejadas, como eu falei, é deixar pessoas malnutridas. Deixar os sítios, as pequenas propriedades sem autonomia sobre o adubo. A gente precisa disso. Enfim, vou fazer aqui uma mudança para vocês verem. Eu passo um fio, depois eu solto aqui, elas passam para lá e depois eu faço a transferência desses 2 fios para aquele piquete lá. Opa! Tazi Rio. Muito bem. Tazi Rio. Não. Rio. Muito bem. Vamos, 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 vamos. Tazi Rio. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tazi Rio. Viola bater na pata para enfrentar o Tais. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.
Vamos, 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 vamos. A gente passou elas, as primeiras coisas que a gente observa. Elas estão pegando ali um lírio do brejo e foram nele, ó. Eu trabalhei com o Graham Hand, que é um consultor do gerenciamento holístico da Austrália, e ele falava que a gente tinha que ter uma diversidade mínima de espécies no pasto de 30 espécies. A Pet Colby, ela traz que a gente precisa ter 45, entre gramíneas, arbustivas, folhosas, estilosantes, enfim, todo tipo de espécie, né? E aí, o que ela diz é o seguinte, que quando a gente dá essa diversidade para os animais, eles vão equilibrando a dieta e eles têm menos problemas com doenças. Tem os minerais que eles precisam, os oligoelementos, estão nessa vegetação. Tem sistemas de raiz, né, sistemas radiculares diferentes para baixo. Tem metabolismo diferente, interações diferentes com a microbiota do solo. Então, um desafio que eu tenho é conseguir transformar essa monocultura de pastagem que está só em Tifton em outra coisa, trazer, mas só que é uma manta muito grossa, né, para conseguir fazer brotar outras coisas. Mas é interessante a gente ver isso, né? Que quando o animal tem oportunidade, ele sai pastejando e romaneando em outras coisas, né? O pastejo no chão, o romanear em cima, né? Como vocês veem ali, ó. Ali ela está comendo um tifton em cima, mas elas estão comendo outras folhas lá, ó, o lírio do brejo lá, ó. Então a gente percebe que eles escolhem outras coisas e eles vão se regulando tendo a oportunidade, né? Então o nosso papel é criar essa oportunidade. Aqui depois eu vou fazer uma filmagem para vocês, isso aqui vai baixar tudo. E a gente vai conseguir ligar a parte de baixo da propriedade com a parte de cima. Vai ficar bem legal. E aí o próximo desafio é esse aqui do lado, ó, que vai ser o próximo piquete delas. Que aí é uma parte que tem metade desse piquete aqui tem o tifton ali em cima. E essa metade aqui de baixo está estagnada nessa arbustiva aqui. Eu não sei o nome dessa árvorezinha. Mas enfim, a gente vai limpar essa área aqui também. Aí a gente tem essa área de lazer, que tinha um balanço debaixo desse umbuzeiro. Gente, esse umbuzeiro não é o mesmo umbuzeiro do Nordeste não, tá? Que eles chamam de umbu aqui também, mas é outra coisa. Enfim, aí a gente vai passar para cá e a gente consegue conectar a parte de cima com a parte de baixo do sítio com esse manejo, né? Fazer. Chegamos então ao final do 5º episódio do BBB. Os veterinários ou tecnistas estão dizendo que eu preciso tirar todas da propriedade. Eu vou teimar, vou ficar com elas e vou resolver de forma sistêmica. Sistêmica no seguinte sentido: as altas densidades, o tempo de descanso das rotações, que o ideal seria que eu chegasse a 3 meses. Talvez eu consiga chegar a 3 meses criando mais forragem em cada lugar, pela adubação, pelas densidades e pelo que vai brotar, né, a partir do impacto do manejo ultradenso. Aí eu consigo, ao mesmo tempo, remineralizar, ou seja, dar o sulfato de cobre para elas e os outros minerais que estão faltando, melhorar as rotações, melhorar o solo enquanto eu faço as rotações, e aí a partir disso eu tenho um vazio sanitário ainda maior, com animais resolvidos pela seleção, pelo manejo e pela suplementação natural. Vamos ver como é que vai ficar aí, que não está fácil. Deixei aqui para vocês algumas fontes de autores de novo, a Christine Jones, falei de novo da Pet Colby, falei do Zitzman de novo. São autores importantes para a gente conseguir incluir a pecuária na pequena e média escala. As taxas de lotação são fundamentais para a gente ter viabilidade. Eu estou fazendo um teste e provavelmente a partir do 2º ano eu aumento o número de animais.
É bom que eu estou passando por alguns sufocos com menos animais, é mais fácil fazer isso. Nem todo mundo tem essa possibilidade, eu tenho porque eu não dependo desse dinheiro agora, mas o teste está sendo feito e fica para todo mundo. Deixa aí os comentários, clica no sininho, se inscreve no canal e vamos seguindo junto aí no BBB das Ovelhas. Abraço!